Oi, gente, tudo bem? Vamos lá. Meu nome é Yara, eu sou coach, sou professora aqui também no preparatório de Itanhaém, aqui da Metodista, tá bom? Vamos corrigir a provinha de GCM, prova aí de nível médio da VUNESP, que foi aplicada aí no último domingo na nossa cidade. Bora lá? Então vamos lá. Gente, é muito importante nesse pós-prova, principalmente, vocês corrigirem, tá? Então, depois baixar a prova com calma, olhar questão por questão, tentar resolver novamente, tá? Para justamente verificar onde errei, qual pegadinha que caí, o que eu preciso dar uma reforçada maior, qual ponto que eu ainda tô com dificuldade para interpretar. Interpretação a gente sabe que não tem só em língua portuguesa, né, que é a matéria aqui inicial, mas também nas questões, por exemplo, de raciocínio, de matemática, enfim, tá? É importante você tentar fazer depois com calma, tá bom? Cada questão que você tem errado aí de acordo com o gabarito oficial que foi divulgado hoje também, tá? Para que você evolua, aprenda para as próximas provas aí que com certeza você vai encarar, tá? Então vamos lá, estamos aqui em língua portuguesa, tá? Nós tivemos aí o início da prova com língua portuguesa e vamos lá conversar um pouquinho. Quadrinhos, né, que a VUNESP ama de paixão, com a minha turma treinei aqui bastante essa questão de interpretação dos quadrinhos, né? O sargento disse que se não olharmos para baixo, não ficaremos com medo, né? Aquela coisa que todo mundo fala, não olha para baixo quando a gente está numa altura grande, né? Mas aí eles completam, né? Aqui eles já tinham pulado e o sargento estava aqui olhando feio para eles, né? Mas se olharmos para cima, aí ficaremos com muito medo. Ou seja, o medo não é da altura, e sim do sargento, tá? Que está aqui em cima. Por isso que eles falaram se olharmos para cima, tá bom? Então esse texto foi tirado aqui, ó, do estado de São Paulo, tá? Então a primeira questão fala justamente sobre isso, ó. Da leitura dos quadrinhos, entende-se que, ou seja, de acordo com a leitura, com a interpretação que você fez do quadrinho acima, qual seria a resposta mais adequada? Então, essa 1 vai ser a letra D. Marquem aí, tá? Que é justamente isso que eu expliquei aqui para vocês, ó. O sargento desperta mais medo do que a altura, tá? Nesse quadrinho isso fica bem evidente, tá bom? Então, esse 1, bem tranquilo, letra D. Era só a interpretação do quadrinho mesmo, tá bom? Vamos aí para 2. As formas verbais olharmos e ficaremos, tá? Em ambos os quadrinhos exprimem o que, tá? Essa letra 2, a alternativa correta é a letra C, quer dizer uma hipótese, tá? O próprio tempo verbal, né, indica hipótese, tá? Hipótese, dúvida, tá? Então não é uma certeza, tá bom? Então é por isso que a letra C, hipótese, tá? 3. A frase do primeiro quadrinho estará pontuada corretamente com a seguinte expressão entre vírgulas. O que ele quer dizer com isso, né? Traduzindo, ele está perguntando para você que essa frase, né, que está lá no primeiro quadrinho, né? O sargento disse que se não olharmos para baixo não ficaremos com medo, né? Tem uma expressãozinha ali no meio que se eu puser entre vírgulas, tudo bem, tranquilo, não vai ter problema nenhum, tá? Então a gente sabe já que a gente não pode separar algumas partes de uma frase, de uma oração, a gente não pode separar por vírgula, né? Quando o sujeito do verbo, o verbo dos seus complementos. Então nesses casos não pode, tá? E tem algumas expressões que sim, a gente pode, ou para reforçar um conteúdo, né? Ou para isolar um termo ali que seja explicativo, enfim, a gente pode isolar por vírgulas e tudo bem, tá? Então, a alternativa correta aqui dessa 3 é a letra C, se não olharmos para baixo, tá? Então, volta lá comigo. O sargento disse que, vírgula, se não olharmos para baixo, vírgula, não ficaremos com medo, né? Aí pontua o que o sargento disse para eles, por isso que a gente pode deixar separadinho entre vírgulas e não teria problema nenhum com isso, tá? Agora, olha como as outras estão erradas, ó.
Se fosse aqui antes do disse, né? O sargento, vírgula, disse. Eu estaria separando o sujeito do verbo, tá? Não posso separar sujeito e verbo, tá vendo? E assim sucessivamente das outras também, tá? Então, por isso que a letra C aqui. Depois vem um pequeno texto, né? Aliás, essa prova veio bem tranquila com relação aos textos, tá? Vem um quadrinho, que é praxe, vem um texto mais pequeno, depois vem um outro texto ali mediano e só, tá? Veio bem tranquila essa prova com relação aos textos, tá? E textos interessantes e não complexos, nem muito rebuscados, tá bom? Então vieram aí textos muito bacanas para se trabalhar, tá? Então vamos lá, o que está perguntando na 4? Vamos direto aqui. O texto divulga um estudo sobre como, né? Então ele está pedindo aqui o que o texto está divulgando ali, um estudo sobre alguma coisa, tá? Então aí sim, você tem que ir lá e procurar no texto a que ele se refere, estudo do que, né? A alternativa correta é a letra B de bola. É um estudo do que? De células animais, de como células animais podem ser usadas para carregar dispositivos eletrônicos, tá? Então ele começa falando, ó, que todas as células do corpo são pequenas baterias, né? Que elas ficam transferindo o tempo inteiro cargas elétricas, né? Para que o organismo funcione bem, né? Que a gente não existiria sem essa energia que está sendo movimentada o tempo todo, né? Nosso organismo, ele funciona por conta dessa energia, né? E aí aqui ele fala, ó, que em Perugia, na Itália, né, está sendo feita essa pesquisa, né, de usar parte dessa energia do nosso organismo para, por exemplo, carregar o celular, tá? Então, aí ele começa a contar como está funcionando a pesquisa, enfim. Aí tem todas essas observações aqui, tá? Então, a letra B, que encaixa direitinho, tá bom? Depois, a questão 5. Ele menciona bem especificamente no primeiro parágrafo, ou seja, volte sempre quando ele faz isso, tá? As expressões utilizadas como sinônimas são, então, significados aí próximos, enfim, parecidos, né? Sinônimos. Aqui vai ser a letra A, cargas elétricas e pulso. Então, volta lá no primeiro parágrafo, ó, vamos ver. Todas as células do seu corpo são pequenas baterias. Elas estão o tempo todo transferindo cargas elétricas, ó, uma das palavras aqui, ó, na forma de íons como sódio, potássio, que nós conhecemos como sais minerais. Você não existiria sem a energia produzida por esse movimento todo. Seus músculos usam esses pulsos, ou seja, quais pulsos, né? Essas cargas elétricas, essas pequenas cargas elétricas, tá? Por isso que afirma aqui que são sinônimos, cargas elétricas e esses pulsos, tá? Porque é a energia que fica pulsando, tá? Tranquilo? Vamos lá para 6. Da leitura do último parágrafo. Então aqui, ó, na anterior ele falava no primeiro parágrafo, agora no último parágrafo. Entende-se que, essa aqui, gabarito a letra E de escola, tá? Entende-se o que lá no último parágrafo? Que o estudo não seria reproduzido com animais maiores caso prejudicasse as células dos sapinhos. Então aqui, ó, no último parágrafo, o que ele fala, ó? Felizmente o sistema não prejudicou a célula dos sapinhos, tá vendo, ó? Então, a experiência que eles estão fazendo lá não prejudicou a célula dos sapinhos, tá bom? O que dá aos cientistas a segurança para fazer testes com animais maiores, como ratos, tá? Então, aqui tá bem claro ali o que tá falando na letra E, ó. O estudo não seria reproduzido com animais maiores caso prejudicasse as células dos sapinhos, é o que ele fala. O fato de não ter prejudicado a célula dos sapinhos nos deu a segurança para começar a trabalhar com animais maiores, tá bom? Então, fica bem claro isso no texto, tá? Depois, questão número 7. No contexto do último parágrafo, olha o último parágrafo de novo. O comentário "não jogue fora o carregador do seu celular" reforça a ideia de que, né? Ou seja, confirma e endossa, reforça a ideia de que, na letra D, ó,
que é a tecnologia utilizada atualmente para carregar os celulares, ainda não pode ser substituída. Por quê? Vamos voltar lá. Ó. Sempre volta, tá, gente, no texto, ó. São estudos animadores, ó, presta atenção. Então, a gente pode ficar animado. Mas, olha mais aqui, ó. Não jogue fora o carregador do seu celular. Por quê? Porque a bateria anfíbia, ou seja, essa do teste, produz apenas 16 nanoamperes por hora. 170 milhões de vezes menos energia que a bateria do seu celular. Tá? Então, por isso que não pode ser substituída ainda, né? Porque a energia é muito menor, tá bom? Tudo isso estava ali no texto, tá? No último parágrafo. A questão de número 8, o nosso gabarito foi letra A, e vamos ver por quê. Considere o sentido do vocábulo destacado nas seguintes frases do texto. Então, qual que é o vocábulo, qual que é a palavra destacadinha aqui em negrito? Para e para. Aí ele fala assim, ó, nessas frases o vocábulo para estabelece uma relação de quê? Tá? Então vamos lá. Seus músculos usam esses pulsos para se contrair, ou seja, com a finalidade de se contrair, tá? Seus neurônios para mandar mensagens ao cérebro, ou seja, com a finalidade de mandar mensagens ao cérebro, tá? Mas e se fosse possível usar parte dessa energia para, ou seja, com a finalidade de carregar o celular, tá? Então, na realidade, era só você substituir, tá bom? Colocar a palavra finalidade, que nem eu fiz quando eu fui lendo aqui, tá? Que você iria conseguir descobrir qual que é a relação. A relação é de finalidade, tá bom? As outras alternativas não têm sentido nenhum aí dentro da lógica e das frases, tá bom? Tranquilo? Questão de número 9. Vamos lá, nossa alternativa correta foi a letra E. E vamos ver por quê. Quanto à concordância, a frase escrita em conformidade com a norma padrão, ou seja, a frase aí que está correta, tá? Qual que é? A letra E. Os cientistas, plural, sentem-se, ok? Tá no plural também o verbo. Seguros, ok? Para fazer testes com animais maiores, ok? Sujeito, concordando com o verbo, tudo direitinho, os plurais no lugar certinho, tá? Vamos ver os erros de concordância das demais? Olha lá, a letra A. Todas as células do seu corpo são equivalentes a pequenas baterias, equivalentes, porque são células no plural, tá? Então, por isso que essa alternativa tá errada. No corpo, é transferido constantemente as cargas? Não, no corpo são transferidas, porque são as cargas, tá? Então, completamente errado como tava, tá bom? Depois, letra C. Sem energia produzida por este movimento, nenhum de nós existiria, tá bom? O resultado obtido pelos pesquisadores italianos foram surpreendentes? O resultado foram? Não, né, gente? O resultado obtido pelos pesquisadores italianos, né? O resultado foi surpreendente, tá? Ou mudaria aqui na frente os resultados, aí sim foram surpreendentes, tá? Mas tem que concordar, tá bom? Por isso que a letra E aí é a alternativa correta, tá? Vamos lá para o outro texto que nós temos aqui para responder as questões de 10 a 15, tá? Vamos ver o que a questão 10 pergunta primeiro. No texto, o autor apresenta o registro de uma festa em uma cidadezinha, tá? Aí ele quer saber como que o autor apresenta, né, o registro aí dessa festa nessa pequena cidade, tá? Então, ele dá destaque às pessoas do lugar. Gente, isso tá em todo o texto, ó. Começa lá na linha 8, ó. A gente pode numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por exemplo, né? Então ele fala, ontem teve uma festa muito bonita na pequena cidade de Cachoeira de Minas, chama Festa da Fogueira, né? É a maior do mundo, peguei meu carrinho, fui lá com a minha família e tal, né? Ele falou, chegamos na cidade por volta das 7h30 da noite, ainda tinha pouca gente. Aqui ele começa a falar das pessoas, daí depois ele vai.
Como turista que somos, fotos, fotos e mais fotos. Ficamos rodeando e dando voltas pela cidade. E claro, observei muitas pessoas. Aí começa. Orgulhosas pela festa, orgulhosas pela fogueira, tá? Aí ele vai falando, tá bom? Ela, ou seja, a fogueira, é realmente grande, bonita e imponente, mas nada se compara com as pessoas, né? Ele continua falando das pessoas o tempo inteiro, tá? Você vai ver do início ao fim do texto, tá bom? Olha lá, era gente que não acabava mais, mas o importante é voltar a falar das pessoas, da alegria, tá vendo? Então, todo momento vai e volta, ele fala das pessoas, tá? Então, dando destaque às pessoas do lugar, beleza? 11. No primeiro parágrafo, novamente, quando ele fala de um parágrafo específico, né? Você tem que ir nesse parágrafo específico e voltar lá, tá? E ver direitinho o que ele tá falando, tá bom? Então tá lá, no primeiro parágrafo, ao afirmar que a fogueira de Cachoeira de Minas é a maior do mundo, o autor usa a expressão segundo o anunciador oficial, com a intenção de que, tá? O gabarito é a letra D de dado, de indicar uma fonte de informação. Então ele não tá, no momento que ele fala assim, segundo o anunciador oficial, ele não tá criticando, ele não tá falando que ele não acredita naquilo, ele tá apenas dizendo de onde ele tirou aquela informação, tá? Ou seja, ele está indicando, né, quem que mencionou isso daí, tá bom? Segundo o anunciador oficial, tranquilo? 12, vamos lá. No terceiro parágrafo, a expressão entre parênteses foi, é e será, ou seja, passado, presente e futuro, contribui para descrever uma ação que se repete de maneira tradicional, né, gente? Tá? Ou seja, o que é uma tradição? Aquilo que acontece no passado, no presente, e continuará acontecendo aí, né, se tudo permanecer igual, no futuro, tá? Então, esse foi e será transmite justamente essa ideia de passado, presente e futuro, de tradição, tá bom? Então, 12 ficou aí a letra B de bola, tá bom? Tranquilo? Vamos lá. 13. No comentário, apenas aquela alegria boa, palpável, genuinamente tola, que está no terceiro parágrafo, a palavra tola está empregada com o sentido equivalente a. Aqui, gente, a letra B, né? Ingênua, sabe aquela alegria de interior, né? Sem se preocupar com o resto do mundo, aquela alegria genuína, né? Verdadeiramente ali tola das bobagens, das risadas fáceis, né? Então, é essa ideia que quer transmitir aqui, esse tola, tá bom? Não como uma coisa pejorativa, e sim como uma coisa ingênua, tá? 14. As aspas em pequenas, né, que está ali no terceiro parágrafo, e pequeno, que está no quarto parágrafo, indicam o sentido dessas palavras, né? Então, as aspas em pequenas e pequeno, que um está no terceiro e outro no quarto parágrafo, indicam que o sentido dessas palavras, ele é, tá? Então, 14, a letra E de escola, tá bom? O sentido dessas palavras, ou seja, pequenas e pequeno, por isso que está entre aspas, ele é relativizado, ou seja, é relativo, tá? Já que a festa da fogueira tinha uma grande importância para os seus frequentadores, tá bom? Ou seja, para os frequentadores não era pequena, tinha nada de pequeno, tá? Por isso que é relativo, tá bom? Então, para alguém podia ser pequeno, mas para aqueles frequentadores, tá? Para as pessoas que moravam lá, não tinha nada de pequena dessa festa, né? Ela era muito importante, tá bom? Então é por isso que é relativizado, tá? É relativo, tá bom? 15. Considere as expressões destacadas em. Então vamos lá de novo. Ó. Orgulhosas pela festa e nada se compara com as pessoas. Preservando o sentido, as expressões destacadas podem ser correta e respectivamente substituídas conforme a norma padrão da língua portuguesa, ou seja, qual é a alternativa que vai mostrar ali, né, as palavras que nós podemos substituir por essas que estão marcadas aqui, destacadas,
e que vai continuar correta aí nos termos da língua portuguesa, tá? Então, a alternativa correta é a letra A, de amor, tá? Então, orgulhosas, as pessoas estavam orgulhosas da festa, tá? Então, da pode substituir tranquilamente, tá? E nada se compara com as pessoas, nada se compara às pessoas, né? Quando eu comparo uma coisa a outra coisa, tá? Então, aqui fica bem tranquilo essa substituição, não teria nenhum erro, tá bom, gente? Então, essas foram as 15 questões de língua portuguesa da prova, né? Foi uma prova bem tranquila com relação à língua portuguesa, principalmente com relação aos textos, as palavras que de repente eles colocaram aí para você ver os significados, tá? Concordância, que aí aquela parte de concordância é bem básica mesmo, tá? Então, de maneira geral, foi uma prova tranquila com relação à língua portuguesa, né? A VUNESP de vez em quando faz umas piores, por isso que eu tô falando que foi tranquila, tá? Mas veja aí os seus erros, né? Refaça, volte nos textos, tá bem? Agora eu vou corrigir para vocês aqui a parte de matemática, tá? Matemática, gente, óbvio que vocês sabem como funciona. Cada pessoa pode chegar no resultado correto, no gabarito, indo por um caminho diferente, né? Em matemática a gente nunca tem um só caminho, né, que é possível de resolução. A gente sempre tem várias formas. Inclusive tem aquela forma que eu falo que não é pecado nenhum, né? Que é quando, Yara, não tô conseguindo montar essa equação, não tô conseguindo montar do jeitinho certo, né, que teria que montar, mas eu vou por teste, né, eu vou testando ali as alternativas, vou ver qual que bate com o enunciado. E deu certo. Tranquilo, gente. Se deu certo assim, funcionou para você, o importante é marcar o X no lugar certo. Nessas provas que são de alternativas, o importante é isso, tá bom? Mas eu sempre vou pôr aqui, né? Eu vou fazer de um jeito X, isso não quer dizer que o jeito que você fez aí, se deu o mesmo resultado, não esteja correto, tá bom? Então fiquem também tranquilos com relação a isso. Vamos fazer aí, então, a questão 16, que é a primeira questão aqui de matemática, tá? O gabarito dela, oficial, foi 240, mas vamos ver como é que a gente poderia chegar, tá? Nesses 240, tá? Ele fala assim, os carros de Lucas e de Mino partiram juntos da cidade A em direção à cidade B, tá? Pela mesma estrada, ok? E em um certo momento lá da viagem, Lucas, tá? Ele havia percorrido 3/5 do trajeto total e Mino havia percorrido 2/3 do trajeto total. Se neste mesmo momento, tá? Que eu citei aqui em cima, Mino havia percorrido 16 quilômetros a mais que Lucas, então a distância total entre as cidades A e B é D, tá bom? Então ele quer saber, no final das contas, a distância total da cidade A e B. Então, gente, vamos fazer o seguinte: quando você tem uma fração, né, que você tem os denominadores diferentes, não fica muito mais difícil você comparar ou fazer qualquer conta, né? Fica. E aí, o que você faz para conseguir visualizar melhor os dados do problema? Né? A gente usa o bom e velho MMC, né? Ou seja, a gente deixa o mesmo denominador para você conseguir fazer a conta mais fácil, conseguir visualizar aí a resposta de uma maneira mais fácil. Então, o que eu poderia fazer aqui, nesse caso? Eu poderia transformar tanto uma fração quanto outra, tá? No mesmo denominador. Então, poderia ter, por exemplo, o denominador 15, né? Que é o MMC de 3 e 5, tá? E aí ficaria essa primeira aqui, ó, dos 3/5, ela viraria o quê? 9/15, tá bom? Então, 15 dividido lá pelo de baixo, que é o 3, multiplicado pelo de cima, 3 vezes 3, 9. Aí deu 9/15 aqui, tá? Essa é a primeira, do Lucas, tá? Lucas, tá? A outra aqui,
Mino havia percorrido 2/3, eu transformei para o 15 aqui embaixo, né? Denominador comum. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Beleza? Tranquilo? Esse é do mino, tá bom? Ah, legal, Yara, eu já vi que 9/15 é do Lucas, 10/15 é do Mino. E aí, como é que eu saio disso? É fácil, ele não falou que o Mino havia percorrido 16 quilômetros a mais, né? Se eu tenho aqui do Mino, né, que era 10/15 menos 9/15, eu tenho que a diferença entre eles era de 1/15, né? E eu sei que a diferença, né, esse 1/15, o problema me fala que é 16 quilômetros, ó. Tá? Então, Mino havia percorrido 16 quilômetros a mais, tá? Então, 1/15 ele é igual a 16 quilômetros. Aí é só você botar o x aqui, tá? Aí você pode fazer a multiplicação em cruz, vai ser x é igual a 16 vezes o 5. X vai ser igual, ó, 1 aqui, ó, que errei, ó. 1/15, né? Eu comi 1 aqui. 1/15 é igual a 16 km sobre o x. Então, x é igual a 16 vezes o 15. Agora sim. X é igual a 240. Se eu fizer a continha, vai dar 240, que vai ser a nossa resposta. Total seria 240 quilômetros, tá? Esse aqui é um jeitinho, tá bom? De resolver. Tá? A gente transformou aqui as frações no mesmo denominador comum, fizemos a conta, vimos a diferença, interpretamos o que está escrito lá no problema, vimos que isso é igual a 16 quilômetros, e aí fizemos a multiplicação em cruz para achar o total de quilômetros. Tranquilo, tá certíssimo. Mas se você não tivesse essa sacada, você poderia resolver de outra forma. Como? Deixa eu apagar aqui para a gente ter mais espaço, tá? Pausa o vídeo, se você quiser anotar esse jeito, depois você volta, tá? Agora eu vou apagar essa parte que eu fiz aqui, só pra gente ganhar mais espaço. Espaço livre aqui pra fazer de outra forma. Yara, eu não sabia, né, como fazer aqui essa questão, né? Eu fiquei em dúvida e tudo mais, tá? Então, você até poderia ir testando na realidade, né? Que a gente brinca aí, que é a famosa, como é que chama, que a gente fala? Tentativa, ops, deixa eu mudar aqui. Tentativa e erro, tá? Então, vamos supor assim, ó, que ele fala que os carros partiram juntos da cidade em direção A e B pela mesma estrada. Em determinado momento, Lucas havia percorrido 3/5 do trajeto total. Então, Lucas havia percorrido 3/5 de quanto? Vamos supor que você, né, chutasse que é a letra C. 2/5 de 240, tá? Aí, o que você ia fazer? Você ia fazer depois essa continha. O 240, você ia pegar, ia fazer. Ia ficar quanto aqui? Ia ficar 720 dividido por 5. Isso daria aqui 144 quilômetros, tá? Depois, você iria para o Mino. O Mino era 2/3, não é? Que ele fala ali do trajeto total, que no caso você está testando aqui a alternativa C, que é 240. Isso aqui daria quanto? Daria 480 dividido por 3, que seria igual a quanto? 160 quilômetros. Ah, vamos ver se eu teria acertado então, se é essa alternativa mesmo. Aqui ele diz que se neste momento o Mino havia percorrido 16 quilômetros a mais que Lucas, então a distância era tal, né? Então a diferença entre eles precisa ser de 16 quilômetros. Vamos ver se é
160 menos 144. Tem que dar 16 e deu 16, tá? Deu para entender? Então, bateu todos os números, ok, você acertou no seu chute aqui no teste e erro, tá? Então, não existe uma forma mais correta. O importante é você colocar o X no lugar certo, beleza? Tranquilo? Então, tinha essas duas maneiras aí de fazer 16, tá? Agora, vamos para 17. Bora lá? Vamos lá. A 17, ele fala o seguinte, tá? Vamos ler aqui juntos. Samira misturou suco puro e água e obteve 4,2 litros de certo refresco. Sabendo que nessa composição a quantidade de água, ó, presta atenção, superou a quantidade de suco puro em 1,8 litros, tá? Então, água superou, ou seja, tinha mais água do que suco puro, 1,8 litro. É correto afirmar que a quantidade total de água utilizada, então o que ele quer saber na realidade aqui na sua alternativa? A quantidade total de água, tá bom? Então, vamos pensar aí e tentar transformar todas as informações que a gente tem, tá? Então, ele diz para mim que suco mais água é igual a 4,2 litros. Não é isso que está aqui? Então, posso traduzir assim. S mais A é igual a 4,2. Tá bom? Deu para entender? Então, suco mais água é igual a 4,2 litros. Certo? E aí ele continua, sabendo que nessa composição a quantidade de água superou a quantidade de suco puro em 1,8. Então a água superou. Então a água tinha 1,8 mais o suco, tá? Nisso aqui a gente já tem um sisteminha que a gente pode resolver isolando aqui essas letras, tá? Como que ficaria? Você pode isolar aqui em cima, ó. O A vai ser igual a 4,2, tá? Menos o S. Aí o que você faz? Você já achou o A aqui, né? Agora você substitui aqui embaixo, tá vendo? Então, é só substituir. O que é o A ali em cima que você achou agora? 4,2 menos o S é igual a 1,8 mais o S, tá? E aí, essa conta aqui vai dar quanto? Né? Eu passo o S para cá, né? Faço todo aquele esquema aqui, tá? Aí fica como? Eu vou pôr todos os passos, depois que você apagar o apago, tá? Menos S é igual a 1,8, tá? Tava mais 4,2 desse lado, passou para o outro lado, fica menos 4,2. Aí vai ficar menos 2S é igual a menos 2,4. Multiplica os dois lados por menos 1, tá? Para tirar esse negativo daqui. Vai ficar 2S é igual a 2,4. S vai ser igual a 1,2 litros. Tá? Então, você acabou de achar quanto vale o suco. Tá? Lembra, suco puro. Tá bom? Agora você precisa achar a água, que na realidade é o que o problema quer, né? Como que é a mesma formulinha da água que você tinha achado aqui em cima? Da H2O não. Era 4,2 menos S, não era? Então é só fazer 4,2 menos o S que você achou que é 1,2. Que vai dar 2 menos 2 dá 0. 4 menos 1 dá 3. Tá? Tem alguma alternativa de 3 litros? Tem. A letra D de dado. Tá bom? Então, letra D aí no 17, 3 litros. Tá? Então, é um simples sisteminha, era muito a questão de interpretar e saber traduzir para a linguagem matemática, tá? Depois, o 18. Vamos lá para o 18. Uma prova de um processo seletivo, ou seja, uma prova qualquer, pode ser um concurso, qualquer coisa, teve a participação de 42 candidatos, tá? Foi o total de candidatos.
Deste total, a sexta parte obteve nota 4, metade nota 5 e o restante 7. A média aritmética das notas de todos os candidatos. Então, aqui envolve o que? Cálculo de fração, né? Sexta parte, metade, tá? E média. Então, eles envolvem aí 2 assuntos do conteúdo programático da prova de vocês, tá bom? Então, vamos lá. A prova foi feita por 42 candidatos, tá? Beleza? Tá aqui em cima. Depois, 1/6 desse total, ou seja, dos 42, obteve nota 4. Então, 1/6 de 42. Quanto que vai dar isso? Dá 7, né? 7, então, tiraram nota 4. Tá bom? Depois, continua aqui o problema. Ó, metade obteve nota 5. Então, metade mais coisas falar um meio, né? Meio de 42 vai ser igual a 21, tá? Então, 21 tirou o quê? A nota 5. E por último, ele fala o quê? E os restantes obtiveram nota 7, tá? Então, restante, se 21, né, tiveram nota 5 e 7 tiveram nota 4, aqui essa soma já dá o quê? Quantas pessoas? 28, né? O total não era 42, né? Então, o que você tem que fazer para achar o restante aqui? Você faz 42 menos 28, tá? Isso aqui vai ser igual a 14. Então, 14 tiraram aí nota 7. Beleza? Tranquilo? Tá. Aí, o que ele quer saber por último? A média aritmética das notas de todos os candidatos. A média, como é que a gente faz? A gente não soma e depois a gente divide aí, enfim, né, pelo número de notas ou de acontecimentos, enfim, tá? Então, o que você vai fazer aqui? Como 4 pessoas tiraram, aliás, 7 pessoas tiraram nota 4, o que você vai fazer? Tá? Você vai fazer 4 vezes 7, mais 5 vezes 21, ou seja, 21 pessoas tiraram nota 5, mais... Quantas pessoas tiraram nota 7? Não foram 14? Foram 7 vezes 14. Tudo isso aqui você vai dividir por 42, que foi o número aí de pessoas que fizeram a prova, tá? Aí isso aqui vai dar, fazendo a contita, 28 mais 105 mais 98 dividido por 42, tá? Isso aqui vai ser igual, deixa eu botar aqui para cima, 231 dividido por 42, que é igual a 5,5, que é a média. Temos alternativa? Temos, letra C, 18, letra C. Tá bom, gente? Tranquilo? Então, vocês viram aqui como a VUNESP costuma misturar os conceitos, tá? Então, você precisava saber, como é que eu calculo, né, a fração de determinado número, tá bom? E também a média, tudo junto aqui misturado, tá bom? Vamos, então, agora para a questão 19, tá? A questão 19 é outra que dá, se você quiser... Né, se você não tivesse conseguido montar a continha, enfim, você poderia ter feito por meio de tentativa e erro, tá? Como assim, Ara? Pelo amor de Deus, me explica isso aí. Vamos lá, vamos embora. Vamos pelo método aí que seria mais tradicional, né? Que seria montar o nosso sisteminha, tá? Então, mais ou menos que nem aquele que a gente fez lá em cima, que a gente deu, né, nome aí às coisas, a gente determinou, né, que o A seria água, que o S seria suco, então mais ou menos isso, tá? Então vamos lá. Um escritório gastou R$500 na compra de canetas do tipo FG, um total de 160 unidades. Se cada caneta do tipo F custou R$4 e cada caneta do tipo G custou R$2, então o número de unidades compradas do tipo F foi igual a... Vamos lá. Se eu colocar aqui, ó, IF mais G é igual a 160, você consegue entender o porquê? Por quê? Porque, ó, foi uma compra de canetas do tipo F e G num total de 160 unidades.
Então, comprou um número de F e um número de G, que eu não sei isoladamente quanto é ainda, mas o total disso deu 160 unidades. Tranquilo? Depois ele fala que a caneta tipo F custava 4 e a tipo G custava 2. Então, eu posso afirmar que 4F. Opa, isso não é F nem aqui nem na China. Peraí, 4, voltando lá. 4F mais 2G vai ser igual a quanto? Quanto que ele gastou para comprar? R$500, tá? Então, lá temos nós um sisteminha novamente, tá? Aqui eu posso isolar o F, vai me dar que F é igual a 160 menos G, né? Tranquilo? Tá? Aí eu substituo aqui embaixo, tá? Na outra equação. Então, vai ficar 4 vezes, aí o F que eu achei agora, que é 160 menos G, mais 2G é igual a 500. Aí eu vou fazer a distributiva aqui do 4, né? Isso aqui vai dar 640 menos 4G mais 2G é igual a 500, tá bom? Aí vai ficar menos 4G mais 2G é igual a 500 menos 640, tá bom? Aí isso tudo vai dar que G no final aqui, você multiplica por menos 1 para não ficar negativo, que nem aquele outro que a gente fez, e o G vai ser igual a 70, tá bom? Mas ela não quer saber aqui a VUNESP, o G, né? Claro que não, ia ser muito fácil. Ela quer saber o F, tá? O que você vai fazer? F não é 160 menos G? Então, F vai ser igual a 170 menos 70, tá? Isso aqui é igual a 90, tá bom? Então, F é 90, letra E de escola, tá? Yara, mas você falou que eu podia fazer de outro jeito, né? Ai, não consegui visualizar isso aí que você fez. Não, pra mim ficou muito complicado. Não tem problema, tá? Vocês poderiam ter ido pelo outro caminho da tentativa e do erro. Eu vou... Pausem o vídeo, anotem essa aqui, resolução. Agora eu vou apagar e mostrar como é que vocês poderiam ter feito de outra forma. Ia demorar mais, provavelmente, né? Porque assim, aqui a gente sabe que a letra E é a alternativa correta já, né? Mas já pensou se vocês começassem a testar lá da letra A, né? Se bem que quem fosse esperto já eliminaria aqui, ó. Quer ver? As alternativas que a gente tem, número que não termina em zero, né? O 5 aqui, o 75 já elimina, 85 já elimina. Por quê? Cada um custava 2 ou 4 reais. Nunca que ia dar 85 ou 75, tá? Tá bom? Ia sempre dar um dos números que terminou com zero, ou 70, ou 80, ou 90. Aí você podia ir testando só essas já direto, tá? Yara, como é que eu vou testar? Eu vou testar direto a letra E, tá? Mas no dia você poderia fazer do jeito que você achar melhor. Então, vamos supor que realmente ali, ó, o número de Fs foi igual a 90, né? Aí eu sei que cada F custava 4 reais. Então, vamos ver quanto que eu ia gastar aqui só com as Fs, tá? Seria 360 reais. Legal? Legal, Yara. Mas aí o que acontece? Eu sei que o total que eu gastei é 500. Se eu gastei 360 com a F, vamos ver quanto que ia me sobrar aqui. Ia me sobrar 140 para G, né? E eu sei que cada uma do tipo do G custava 2 reais. Vamos descobrir quantas que eu consegui, então, adquirir, né, a esse preço, tá? Então, eram o quê? Quantas? 70. Então, na realidade, eu tinha 70 do tipo da G, 90 do tipo da F, né? Vamos ver se tá certo, né? Beleza? Então, ele dizia para mim que no final das contas, juntando F mais G, dá um total de 160 unidades. Vamos ver se deu certo? F aqui para mim deu 90, que é a minha tentativa aqui, mais os 70 que eu achei agora. Isso aqui, para minha alternativa tá certa, e se é a letra E mesmo, tem que dar 160. Dá 160? Dá.
Então, por tentativa e erro, eu ia descobrir que o 90 é a alternativa correta, porque deu tudo certinho. Tá bom? Então, é uma opção de resolução também, tá? Bora para 20, bora para 20. Vamos lá. 20. Essa questãozinha, ela fala de parafuso, que você tem que distribuir, enfim. Quem aí fez bastante questão da VUNESP para treinar antes dessa prova, questão de MMC e MDC, só de ler esse problema já saberia que é uma questão de MDC. Porque, ó, em uma marcenaria, 300 parafusos do tipo X e 480 parafusos Y serão totalmente distribuídos em pacotes contendo quantidades iguais, pacote de quantidades iguais, sendo a quantidade maior possível. Tudo isso é indício de MDC, tá? E as questões da VUNESP não mudam, só mudam os números mesmo. De modo que cada pacote contenha somente parafusos X ou somente parafusos Y. Nessas condições, o número máximo de pacotes, tá? Então, ele quer saber o número máximo de pacotes, tá bom? Então, isso aí teria que fazer um MDC, tá? Então, é uma continha bem tranquila e bem simplesinha de MDC, que a gente vai fazer como? Eu vou usar o rascunho aqui, né? Que eles deixaram o rascunho, glória a Deus. Então era 300 e 400, tá bem? E aí você poderia fazer de forma simultânea, né? O MDC. Tá? Então, MDC, vocês lembram? Vocês têm que escolher o número primo que divida os dois números ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, a gente poderia pegar o 2, aqui daria 150, aqui daria 200, ainda dá por 2, aqui daria 75 e aqui daria o 100, tá? Ai, aqui eu errei, ó. Disfarça. Ó, a pessoa. Leu o negócio errado. Calma aí. Eu me empolguei tanto aqui com o espaço que tinha pro rascunho que eu falei errado pra vocês, ó. Então, vamos voltar, ó. 300 e 480. Beleza, aqui dá 2, aqui dá 240, né? Por 2, agora sim, dá 120. Aí já não daria mais por 2, né? Os dois números. Então, aí você passaria a fazer por 3, né? Aqui daria 25 e aqui daria o 40, né, gente? Beleza, 25 e 40. Qual o número primo que dá para dividir os dois? É o 5, né? Foi. E aí daria aqui 5 e aqui daria 8. Legal? Legal. E aqui 2, 2, 4. 4 vezes 6, 12. 12 vezes 5, 60. Beleza, o MDC é 60, mas aqui a gente tem o que sobra aqui do lado, ó. Que são aí os pacotes, no caso, que a gente poderia formar, né, com parafusos X e Y, tá? Então, vamos ver o que ele quer. O número máximo de pacotes, ou seja, você tem que olhar esse lado aqui, tá? Formados contendo parafusos Y, o Y tá nessa coluna, né? Será igual a 8. Simples assim, tá? 8. Letra D de dado. Tá bom? Deu para entender? Por que a 20 é a letra D? Então, é um simples exercício de MDC, tá? Sem grandes delongas aí, tá bom? 21 é um exercício que trabalha aí com conceito de área, conceito de perímetro, conceito de porcentagem, tá? Isso tudo junto e misturado, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer ele com bastante calma pra gente ir conseguindo identificar aí os detalhes, tá? Ele diz que a área construída, ou seja, essa aqui, ó, AC, ela tem o quê? De área? 300 metros quadrados e ela ocupa ou corresponde, né, 30% da área total do terreno, ou seja, de tudo isso, tá? 30% corresponde a ela, beleza? Tá? Isso é muito importante, essa informação. Por quê? Aí a gente já consegue ter um ponto de partida, que é o seguinte: se 30% dessa área aí do terreno, né, corresponde a esses
300 metros quadrados, tá? Que é da área construída, tá? Para você descobrir quanto que vale, né? Quanto que é aí, enfim, a metragem da área toda, da área e da área toda, como é que você faz, né? Se 30% corresponde a 300 metros quadrados, 100% corresponde a X, uma regrinha de 3 simples, tá? Isso aqui vai dar que 30x é igual a 300 vezes 100, e aí que 30x vai ser igual a 30.000, x vai ser igual, no final das contas, a 1.000 metros quadrados. Então, a área total vai ser 1.000 metros quadrados, tá? Para a gente achar o perímetro, que é o que ele quer no final, não é a soma dos lados, tá? Você acabou de achar que a área dessa figura total é 1.000 metros quadrados. Você lembra como era a fórmula da área de um retângulo, que nada mais é que essa figura um retângulo? A área era base vezes altura, não era? Tá? E aí o que você tem que fazer? Você vai pegar a base, que é o 20, que ele já te deu, vezes a altura, que você não sabe quanto é, que é justamente o que você está procurando agora, tá? E isso tudo vai ser igual aqui, a área, não é? Ou seja, esse 1.000 que você acabou de achar, tá bom? Então, 20x é igual a 1.000, x vai ser igual a 50 metros, tá bom? Então, aqui o valor que você não conhecia antes é 50, você acabou de achar, tá? Esse lado era 20, você já sabia que aí em cima é igual ou a mesma medida, e aqui do lado também é igual, 50. Então, agora você já sabe, perímetro é a soma dos lados, não é? Aí você vai somar os lados, só isso, ó. O 20 lá de cima, mais os 50 daqui do lado, mais o 20 lá de baixo, mais os 50 do outro lado. Isso tudo aqui vai dar 140 metros, que é a nossa alternativa correta. Tá vendo como tudo saiu dessa informação inicial dele de que os 300 metros quadrados, ou seja, a área construída correspondia aos 30%. E aí você pesquisou para ver quanto seria a área total da figura, aí você achou o x, que seria a área total. A partir daí você usou a fórmula da área do retângulo para descobrir o lado, percebe? Só descobrindo o lado, para ter todos os lados, que você conseguiria calcular o perímetro. Então, uma coisa dependia da outra, tá bom? Exercício muito bem elaborado, também misturando vários conceitos. Aliás, é uma tendência da VUNESP, tá? De misturar conceitos aí, principalmente matemática, tá bom? Tranquilidade. Agora vamos para a questão de número 22. A questão de número 22 é uma regrinha de 3, tá? Composta, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ir anotando o que ele vai falando aqui para mim. Ó, uma empresa, 28 ônibus consomem, em média, né? Então, vamos pôr os ônibus aqui primeiro. Os ônibus são quantos? 28. Eles consomem, em média, quantos litros de óleo diesel? 7.000, né? 7.000 em quantos dias? 10 dias. Legal. Desse modo, 7 dos mesmos ônibus, ó, ônibus embaixo de ônibus, operando em condições iguais durante 16 dias, irão consumir X litros, tá? Que é exatamente o que ele quer saber, a média de litros, tá? Aqui, uma regrinha composta, você pode colocar a flechinha para o lado que você quiser, aqui eu vou colocar para baixo, tá? E aí você vai analisar depois cada um dos outros fatores, comparando aqui, das outras coluninhas, comparando sempre com o X, tá? Se em 10 dias, né, foram consumidos 7.000 litros, se aumentar o número de dias, vai ser consumido mais ou menos combustível? Mais combustível, tá? Então, mais litros
mais dias, mais litros, então não mudou. A flechinha continua para o mesmo lado, tá? Beleza, agora vamos comparar aqui. 28 ônibus, né? Fizeram aí, gastaram 7 mil litros, né? Se eu aumentar o número de ônibus, por exemplo, eu vou aumentar o número de litros consumidos. Então, a flechinha é para o mesmo lado. Então, aqui a gente não vai ter que se preocupar com inverter nenhuma das razões, enfim, tá? Não vai precisar, tá bom? Então, como é que fica? Você vai pegar o que tem x primeiro, vai deixar aqui, 7.000x é igual a 28 sobre 7 vezes 10 sobre 16. Se você quiser, você pode simplificar, tá bom? Por exemplo, por 4, aqui vai ficar 7 e aqui vai ficar 4, tá? Então, poderia ficar assim, 7.000 sobre x, tá? É igual a 70 sobre 28. Se quer deixar sem simplificar, também não tem problema, tá? Agora, multiplica em cruz, 70x vai ser igual a 28 vezes 7.000, tá? Vai dar 196.000, depois vocês fazem as continhas aí, tá? Só por causa do espaço que tá reduzido. Aí x aqui embaixo vai ser igual a 2.800. Alternativa correta, letra B de bola, 22, 2.800. Tá? Regrinha de 3 aí composta, tá bom? Vamos para a questão aí de número 23. É uma questão que envolve conceitos de razão, tá? Então, vamos ver o que ele fala. A razão entre a capacidade, quando você vê a razão, você já lembra de uma divisão, de uma fração, tá? Sempre tenha isso em mente quando vê essa palavra, tá? Entre a capacidade total do tanque, tá? Então, já vou colocar aqui, do tanque T e a capacidade total do tanque V é igual a 3/4. Ó, só tô traduzindo, tá? Sendo que a capacidade total dos dois tanques juntos, ou seja, um mais o outro, é igual a 2.100. Ah, um mais o outro é T mais V é igual a 2.100. Ah, que lindo que você tá vendo aqui o sisteminha. Ah, amo. Não, Yara, não amo não. Aí você vai isolar, que nem a gente já fez aqui em outros exercícios hoje mesmo. T é igual a 2.100 menos V, por exemplo. Tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai substituir lá na de cima, nessa aqui, tá? Então, você vai fazer assim, 2.100 menos V, que é a mesma coisa que T, tá vendo? Dividido por V, isso aqui é igual a 3/4. Multiplicou em cruz, vai ficar 3V, tá? É igual a 4 vezes 2.100 menos V, tá bom? Vai ficar 3V é igual a 8.400, tá? Menos 4V, tá bom? No final das contas, o V aqui vai ser igual a 1.200. Aí eu invadindo espaço já dá outra conta aqui. Tá? Tranquilo até aí? Beleza? Tá. Você já achou o V. Aí você sabe, ó, que o T mais o V não é 2.100? Tá? Se você já achou o V, T mais V é igual a 2.100. Se você já achou o V, fica fácil. 1.200 é igual a 2.100, tá? Aí vai ficar T é igual a 2.100 menos 1.200. T vai ser igual a 900. Então, você achou já o 900, você já achou que é o T, né? Você já achou também o V. E o que ele pergunta? Ó, a diferença entre a maior e a menor capacidade. Diferença, continha de menos, né? Entre a maior, que é 2.100, não, Yara. 1.200, não confunda. Ó, maior, V, 1.200. Menos 900, que é o T, que é o menor, isso é igual a 300.
letra A de amor, tá? Então, 23, letra A. Vamos aí para a questão de número 24. 24 envolve mudança, gente, de medida. Lembra que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado quando tá quilômetro, passar para metro, como que funciona essa transição e tal, tá? Então vamos lá. Trafegando a uma velocidade de 90 km por hora, um veículo percorre x metros por segundo, tá? Se o condutor desse veículo fechar os olhos por 5 segundos, ele irá percorrer às cegas uma distância igual a. Então vamos lá. Primeira coisa, o que a gente tem que fazer, tá? A gente vai ter que transformar, tá bom? Quilômetro para metro, tá? E hora para segundo, na realidade, né? Nossa resposta vai ter que estar em segundo porque ele quer 5 segundos, tá? Então, na realidade, do quilômetro para o metro, se a gente tem 90 quilômetros para metros, vai dar o quê? 90.000 metros. Isso corresponde a quanto? Aqui estava por hora, 1 hora, mas a gente tem que passar para segundos. Então, 3.600 segundos, tá? Em 1 hora, tá bom? Aí ele quer saber em 5 segundos quanto que seria a distância, tá? Aí o que a gente faz? Uma simples multiplicação em cruz. 3.600x é igual a 90.000 vezes 5, tá? Essa continha aqui vai dar 125, tá bom? Então, x é igual a 125 metros, tá? Então, mais, assim, um pouquinho complicado que poderia ter na hora de você interpretar a questão e passar para a linguagem matemática é perceber que ele queria esse 90 km por hora, ele precisava que você falasse em metros por 5 segundos, tá? Ele misturou mudança aí das medidas, né? Enfim, com a questão aí de uma regrinha, né, de 3 aqui, uma multiplicação em cruz bem facinho de fazer, tá? Então, o que mais, assim, poderia ter complicado a vida de vocês, na realidade, é essa parte da transformação, tá bom? 25 agora, considere um recipiente na forma de paralelepípedo reto retângulo, conforme mostra a figura, com medidas indicadas em centímetros, tá? Beleza. Sabe-se que esse recipiente contém 360 centímetros cúbicos de água, tá? Que preenchem 3/4 da sua capacidade total, tá? É 3/4 porque vocês percebem que essa área mais escurinha, mas que sobra uma parte aqui em cima que não foi preenchida, por isso que é 3/4, tá? Beleza? Então, vamos pôr aqui do ladinho, ó. Então, 360 centímetros cúbicos corresponde a quanto? A 3/4, tá? Isso ele falou no problema, tá bom? Só passei aqui pro lado. Então, vamos ver, gente. De 360 corresponde a 3/4, né? X corresponde a 1/4. Né? A gente precisa saber quanto é aqui em cima, tá? Porque a gente vai precisar disso para calcular o H. Essa partezinha do H aqui de cima, a gente vai precisar saber quanto é aqui, tá? Então, o que você vai fazer agora? Uma multiplicação em cruz normal. Então, 3/4 de x é igual a 360 vezes 1/4, tá? Fazendo essa conta aqui, você pode simplificar aqui por 4, dá 1. Aqui em cima por 4 dá 90, tá? Então, ficaria 3/4 de x é igual a 90 sobre 1. 3x é igual a 360. X é igual a 360 dividido por 3. X é igual a 120. Tá bom? Tranquilo até aqui, tá? Então, você já descobriu que esse x é igual a 120, ou seja, esse volume que está aqui,
tá? Nessa partezinha de cima, que é justamente aquele 1/4, né? Que a gente não tinha medido. Então, deu 120. Aí, o que eu faço para saber essa partezinha de cima aqui do H? Eu vou multiplicar, né? Porque para a gente achar direitinho o volume, a gente tem que multiplicar os 3 lados, certo? Então, nós vamos fazer o que agora aqui? Nós vamos fazer 10 vezes o 6, né? Tudo isso já tá aqui, vezes o x, isso tudo vai dar 120, tá? Isso aqui é pra gente achar o x, tá bom? Dessa partezinha aqui de cima, que foi 120, que eu achei de 1/4, tá? Daqui de cima. Então, vai dar o quê? 60x é igual a 120, x é igual a 120 dividido por 60, x vai ser igual a 2, tá? Que é essa partezinha do H aqui, ó. Beleza? Tá? Legal. Agora, eu vou ver aquela partezinha aqui de baixo, tá? Que é a mesma coisa, eu sei que é 10 vezes 6 vezes x, tá? Vezes x, mas que aí vai ser igual a quem? Não mais o 120, né? Mais o 360 que ele tinha me dado antes, porque agora eu quero saber essa parte aqui de baixo que ele já tinha me dado, quanto que era, tá? A capacidade. Então, 60x é igual a 360, x é igual a 360 dividido por 60, cortou, x é igual a 6. Então, eu sei que daqui até aqui eu tenho 6. Aqui eu vi que eu tenho 2, tá? E qual que é a pergunta dele? A medida da altura desse recipiente indicado por H, ou seja, este pedacinho mais este. 2 mais 6 é igual a 8 centímetros. Beleza? Tá, então letra A, 8 centímetros. Esse podia ser um pouquinho mais chatinho, mas me misturou também várias coisas, fração, aí você tinha que fazer o cálculo aí em cruz, né? Ter essa percepção que essa parte de baixo, né? O Hzinho aqui você tinha que calcular com esse valor, né? Essa partezinha de cima que era correspondente a 1/4 que não foi ocupado, você tinha que pegar este valor, que foi que você tinha achado aqui embaixo, tá? Então, fazendo as coisas aos pouquinhos, vocês conseguiriam matar, tá? Agora vamos pro 26. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos lá pro 26. Em um levantamento sobre a ocorrência de uma infração gravíssima aí no Código de Trânsito, 1 em cada 5 motoristas ouvidos admitiu utilizar o celular enquanto dirige. Isso é o perigo. Ó, foi 1 em cada 5. Se 520 motoristas afirmam que não utilizam o celular enquanto dirigem, então o número total de motoristas ouvidos foi. Vamos lá, vamos pensar aqui juntos. Ó. 1/5 usa celular enquanto dirige, tá? Isso é o que estava aqui, né? 1 para 5, tá? 1 em cada 5, tá? Foi isso que eu traduzi aqui, beleza? 520 afirmaram que não usa o celular enquanto dirige. Tá? Beleza? Tranquilo? Tá. Então agora vamos fazer as contitas. Agora vai ficar assim, ó. 520, tá? Que diz que não usa o celular, corresponde a 4/5. Por quê, gente? Olha como isso é lógico. Ou a pessoa usa o celular quando dirige, ou não usa. Se 1/5 diz que usa, então quanto que vai ser os que não usam? Você pega o inteiro, que é 5/5, menos 1/5. Isso vai dar 4/5, que foi o que eu pus aqui, tá? Aí você quer saber o quê? O 1/5 e aí x, ó. Tranquilo? Tá? Por que você quer saber isso do 1/5? Porque o número dos que não usam o celular você já tem, né? Se ele quer saber o total dos que foram movidos, você precisa saber o total agora, né? Que corresponde a esse 1/5, que são os que usam o celular, tá bom? Então, por isso que a gente tem que fazer as continhas aqui, tá? Deixa eu apagar isso aqui, que depois aqui
Só para ter mais espacinho para nós. Tá? Deu para entender? Então vai ficar assim: 4 quintos de x é igual a 520 vezes 1, tá? Sobre 5. Tá bom? Que eu posso simplificar, fica 1 aqui embaixo, aqui em cima fica 104. 104, tá? Você simplificou por 5 em cima e embaixo, tá bom? Aí fica 4 quintos de x é igual a 104, tá? 4x é igual a 520, x é igual a 520 dividido por 4, x é igual aí a 130, beleza? Então, 130, tá? São aí os que correspondem a 1/5, ou seja, os que usam o celular enquanto dirigem, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Ele quer saber o número total de motoristas. Você pega o 520, que não usa celular, o 130 que usa e soma. 0, 5, 6, 650, letra B de bola, tá? Essa ideia de complementação, gente, que a gente chama, é que assim, se 1/5 usa, né? Quanto que não usa? 4/5, tá? Porque só tem duas possibilidades, ou usa ou não usa. Então é um menos o outro, tá? Tranquilo? Isso é muito recorrente, tá? Nas questõezinhas da VUNESP, tá bom? Vamos lá pro 27. O 27, mais uma figura aí, né? Vocês vão ver que nessa questão foi abordado o quê? Um assunto que às vezes deixa todo mundo de cabelo em pé, mas é bem tranquilo. Depois você pega o jeito, que é o Teorema de Pitágoras. Vocês vão ver como dá para resolver tranquilinho essa questão utilizando o teorema, tá? Então, vamos ler a questão. Uma folha retangular ABCD foi dividida em duas regiões triangulares congruentes e recortadas seguindo a linha indicada pelo DB, que é essa que eu estou apontando para vocês, conforme mostra a figura, com as dimensões indicadas em centímetros. Beleza? Tranquilo? Ele quer saber a área, tá? Dessa figura, tá bom? Então vamos lá. O que eu tenho que lembrar, tá? Em primeiro lugar aqui, e que é importante que a gente saiba, né? Esse lado que eu tenho aqui, 15, é igual a este lado daqui. Então, esse lado aqui mede 15, tá? Se eu tenho aqui, né, um triângulo retângulo aqui, né? Com ângulo reto, tá bom? E eu tenho um lado e já tenho a medida do outro lado e só falta de um dos lados, é a ocasião perfeita para usar o Teorema de Pitágoras, que é o quê? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado é quem? A hipotenusa, né? Que é o 25, tá? Cateto e cateto, tá? Então, vamos lá. 25 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais o C ao quadrado, tá? Então, 25 vezes 25 dá 625, é igual a 15 ao quadrado, 225, mais C ao quadrado, tá bom? Então, essa continha aqui vai dar, né? Se eu passasse o C aqui ao quadrado, né? Ali pra frente, ficaria menos C ao quadrado igual a 225 menos 625, tá? Menos C ao quadrado seria igual a menos 400. Isso aqui você multiplica por menos 1 para ficar positivo. 400, C igual a 20. 20 vezes 20, 400. Tá? Beleza? Então, nós achamos lá o nosso cateto que vale 20. Tranquilo? Então, já achei que esse lado era igual a esse. Agora, achei esse lado. Tá? Perfeito. Aí, é só fazer a área do retângulo, né? Que foi isso que ele pediu. A área original, que é um retângulo. A área do retângulo é só fazer a base vezes a altura. Isso vai dar o quê? 20 vezes 15, tá? A base, 20. Ó, 20 vezes o 15.
tá? E essa continta aqui vai dar 300. Letra C, 300. Tá bom? Tranquilo? Então, questãozinha clássica aí de Teorema de Pitágoras, tá bom? 28. Essa aqui é muito interpretativa, assim, ela poderia ter causado um pouco de estranheza, vocês ficaram meio atrapalhados, aquela questão que você fala, nossa, parece tão fácil, mas aí na hora de fazer, se você não pega o pulo do gato, né, fica complicadinho. Então vamos lá. Em um laboratório, há 5 atendentes trabalhando ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, para protocolar exames, sendo que cada atendente demora em média, cada um, tá, gente? Cada um. Demora 4 minutos para atender um paciente. Nessas condições e sem haver interrupções, o tempo necessário para atender 60 pacientes será. Então vamos pensar aqui comigo. Em 4 minutos, cada atendente demora quanto tempo mesmo? Em 4 minutos eles atendem quanto? Tá? Um paciente, né? Então, pensa assim, um atendente em 4 minutos, né? Atende um paciente. Se são 5 atendentes, eles atendem em 4 minutos 5 pacientes, porque são 5 atendentes, tá? Cada um atende um em 4 minutos, então são 5, tá? E ele pergunta para mim, 60 pacientes, quanto tempo é necessário? Percebe? Então não é difícil, mas tem que ter esse cuidado do 5, mistura com 4, é cada um, não é cada um, às vezes pode confundir um pouco. E aí fazer em cruz. 5x é igual a 60 vezes 4. 5x é igual a 240. X é igual a 240 dividido por 5. X vai ser igual a 48 minutos. Letra E. Tá? Tranquilo? Mais interpretativo mesmo, né? Vamos lá. Questão aí de número 29, questão que se refere a tabelas ou gráficos aqui, né? Aqui fala exatamente de gráfico, mas é esse item do edital de vocês. O gráfico de setores mostra os percentuais dos gastos adicionais que incidem sobre o valor da compra do imóvel, tá? Então, gente, ó, as porcentagens desses gastos. É 3% de imposto municipal, é 0,5% de escritura e 0,4% de registro. Vamos ver então, gente, primeiro, quanto que uma pessoa pagaria no total, né, de uma compra de um imóvel, né, de imposto. Vamos ver direitinho quanto seria essa porcentagem. Então seria assim, ó, 0,5 mais 0,4 mais 3,0, né? Só pus para cá. Dá 9, seria 3,9% aí do total, seria, né, os impostos adicionais, tá? Tranquilo? Então, o que acontece aqui? Ele me diz que se Daniel teve 15.600 de gastos adicionais, então 15.600 desses gastos adicionais, né? Então, esse 15.600 que ele pagou corresponde a 3,9% do valor, certo? Foi o que a gente acabou de ver aqui em cima, tá? Aí, quanto faltaria para 100% aqui? Faltaria 96,1%. Que é o valor que ele quer saber, tá? Que é, ó, então esse imóvel foi comprado por, é isso que ele quer saber. Só que daí, gente, não dá pra gente fazer multiplicação em cruz, né, misturando com número e porcentagem, tá? Então, vocês lembram como a gente faz para transformar um número em porcentagem em um número unitário, né? Basta a gente voltar aqui 2 casas com a vírgula, né? Então, esse seria equivalente a 0,039, e aí eu elimino o porcento aqui, né? E aqui de baixo ficaria 0,961, tá? Eu só fiz 3,9 dividido por 100, 96,1 dividido por 100, né? Que anda 2 casas para cá, fica mais fácil de vocês visualizarem, tá? Aí multiplica aqui, tá? Só que agora vocês vão usar esses números aqui, tá bom? Então ficaria assim, 0,039x é igual a 15.600 vezes 0,961, tá? Só multipliquei em cruz. 0,039x é igual a 14.991,60.
tá? X é igual a 14.991,60 dividido por 0,039. X vai ser igual a 384.400, tá? Gente, só que lembra que em cima desse valor ainda tinha o quê? Os 15.600 que correspondiam a esses impostos adicionais, certo? Aí eu somei. Isso vai dar exatamente 400 mil, tá? Que é quanto ele queria saber. Então, esse imóvel foi comprado por 400 mil, letra D. Tá bom? Tranquilo? Tá? Então, mais que podia ter atrapalhado vocês essa transformação aqui, tá? Para poder fazer a continha, tá bom? Vamos lá para a questão última de matemática. Vamos lá, 30. Era uma questão bem tranquila aí para finalizar, né? A Vunesp ficou com dó, falando, não, gente, vamos amenizar aqui na última. Então, vamos lá. Um carro consumiu 60 litros de gasolina. Então, vamos pôr aqui do lado, 60 litros para percorrer 480 quilômetros, certo? Legal. Admitindo-se condições equivalentes para percorrer 840 quilômetros, esse carro consumirá qual quantidade? Muito light, né? Só fazer uma multiplicação inclusa aqui bem tranquila. Então, ficaria 480x é igual a 60 vezes 840. 480x vai ser igual a 50.400. X é igual a 50.400 dividido por 480. X vai ser igual a 105 litros. Tem 105 litros? Tem. Letra C de cachorro. Tá bom? Então essa era bem de boa mesmo, bem tranquilinha para finalizar a parte de matemática, tá bom? Vamos para atualidades agora. Gente, só vou comentar assim, o tipo de assunto que costuma cair, porque embaixo aí de cada questão vocês têm de onde foi tirada a questão, então vocês podem ir no Google, dar uma pesquisadinha, tá? Mas só pra gente passar por isso também de forma tranquila e eu conseguir comentar toda a prova, tá? Vamos lá. A União Europeia pediu hoje, 9 de julho, que o país reverta a ampliação de capacidade de enriquecimento de urânio, que rompe com o Pacto de Controle de Armas Nucleares. Então, essa parte de armas nucleares e os países envolvidos nisso é sempre assunto do tema de atualidades. Então, sempre fiquem bem espertos com isso, tá? O país aqui que ele se refere, quem recebeu esse pedido da União Europeia, foi o Irã, tá bom? Letra C. Um assessor especial do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi prisão aqui, ó, política, tá? Então é sempre assunto bem político e quando envolve prisão, principalmente, tá? Você tem que ficar atentos, tá bom? Nessa manhã de quinta-feira, uma investigação da Polícia Federal. A prisão noticiada tem relação com o quê? Tá? Com a letra B de bola. Supostas candidaturas laranjas aí do PSL, foi um assunto bastante comentado, enfim, lá em Minas, tá? Beleza? Tranquilo? Vamos agora para a questão de número 33. A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou que deixaria seu cargo. Isso, nossa, como isso saiu na mídia, foi muito falado, tá? A renúncia foi, ou seja, teve relação direta com um episódio muito importante, né? Que também foi muito falado. Então, o fracasso do processo de saída do Reino Unido da União Europeia, tá bom? Então, teve muito debate sobre isso, foi muito falado sobre isso, tá? Então, acessem direitinho se tiverem qualquer dúvida, tá? Mas assunto bem batido também, tá bom? 34. 15 detentos foram mortos no complexo penitenciário Anísio Jobim em 26 de maio. Segundo a Secretaria de Comunicação do Governo, os óbitos ocorreram durante uma briga entre os presos. A unidade é a mesma onde, em 2017, aconteceu um massacre com 56 mortos, tá? Então, questões no sistema prisional que acarretam em mortes, enfim,
brigas entre facções, né? São todos assuntos que costumam aparecer em provas de atualidade, tá, gente? Tá, esse fato ocorreu em Manaus, tá bom? Também foi bastante aí mostrado na mídia, tá? Aqui um assunto que, nossa, parece muito, sempre é o PIB, né? O Produto Interno Bruto, né, do Brasil, que ele é meio que um termômetro aí de toda a economia, tá? Então, sempre fiquem atentos aos dados que o IBGE lança, né? Enfim, quando envolve PIB, tá bom? Então, sempre dê uma olhadinha nisso, tá? Que é bem importante. Segundo o anúncio do IBGE, o PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2019, em relação ao quarto trimestre de 2018, né? Desse ano com relação, né, ao finalzinho do ano passado. O que aconteceu com ele? Aumentou, recuou? Nesse caso recuou 0,2, tá? PIB. Bem importante, tá bom? Vamos lá para as questõezinhas de informática, tá? Um guarda civil municipal precisando editar um documento simples, como imagem, tem disponível apenas no computador MS Windows. Gente, presta atenção. Ó, o Windows apenas, tá? Em sua configuração padrão. O editor de texto pertencente ao grupo de acessórios do Windows, tá? Então já deu várias dicas, ó. Editar um documento simples no Windows, na parte de acessórios, qual que é? Letra A, WordPad. Tá? Então essa parte ali dentro de acessórios no Windows sempre cai alguma coisa, tá? Então fiquem sempre bem atentos quando aparecer esse assunto na provinha de vocês. É possível que caia uma questãozinha disso, tá? 37. A imagem a seguir mostra um documento sendo editado no Word de 2010, em sua configuração padrão, e que faz uso de um recurso aplicado com texto, neste caso a palavra confidencial, que fica atrás do texto do principal documento, como frequentemente ocorre com informações tratadas por órgãos de segurança, tá? Esse recurso de texto, usado na marcação, que geralmente fica atrás do conteúdo da página, chama-se de quê? De marca d'água, né, gente? Quando você quer deixar o nome da sua empresa e na parte de trás do texto aparecer lá, sua empresa é tal, mesmo para se você vai lançar um documento no mercado, vai vender alguma coisa, um arquivo, um curso, uma aula, e você não quer, né, você quer sempre que tenha ali a sua marca d'água para ninguém sair copiando, dizendo que é dele. Enfim, né, tem várias utilidades aí, mas é a marca d'água, tá? Tranquilo? Não era muito difícil, não. 38. A planilha exibida a seguir foi elaborada por meio do Excel 2010, em sua configuração padrão, para registrar a quantidade de pessoas atendidas em situação de emergência em cada dia de um período específico, tá? Ao utilizar a forma igual, maior, do B3 até o B6, então vamos lá, B do 3, ó, linha 3, coluna B, B3 até o B6, tá? E esse 2 aqui, ou seja, o que ele quer? Dentro dessa região, o segundo maior, ó, por isso que vem esse 2 separadinho pelo ponto e vírgula, tá? Então ele quer, dentro desses números aqui, ó, da seleção, qual que é o segundo maior, tá? Qual que é o primeiro maior aqui? O 9. Qual o segundo maior? Que é o que ele quer, o 6, tá? Então, a alternativa correta, letra D de dado. Bem tranquilo, tá? Que era o segundo maior, tá bom? Beleza? Vamos lá. 39, ele falava do PowerPoint, né? Uma coisa que, não sei, nem todo mundo usa tanto, tá? Geralmente nas questões de PowerPoint eles se utilizam mais dos aspectos visuais, assim, de ícones, tá? Em sua configuração padrão, deseja preparar uma apresentação contendo fluxograma, tá? De um procedimento a ser executado, beleza. Assinale a alternativa que apresenta o ícone do PowerPoint, que pode ser usado para inserir formas na categoria fluxograma, tá? Qual que é? É a letra B de bola, tá bom? É esse aqui, ó, para inserir na categoria de fluxograma, tá? Tranquilo? Vamos para 40, que era a mais fácil de todas, né? Óbvio, a gente sabe que atalho
né? Costuma aparecer muito, tá bom? Mas esse então é o mais manjado de toda a face da Terra. Para imprimir. Até a gente em casa, quando quer imprimir, né? Não sei se vocês costumam usar muito, mas a gente sempre fala que é o Ctrl mais o P de print, né? De imprimir. Ctrl P. Letra C de casa, tá bom? Essa é a mais cobrada de todos os atalhos de todos os tempos. Tá? Então cai muito, cai até mais que o Ctrl C e Ctrl V, né? Que é copiar e colar, tá bom? Gente, vamos para a parte de direito. A parte de direito também veio bem tranquila, sabe? Se a gente tivesse, se pegado bem mesmo a legislação, os artigos, lido várias vezes, né? Não teria como errar muitas questões aqui não, tá bom? Porque a gente conhece ainda, né, os mnemônicos para ajudar a gente a gravar ali do artigo 1 ao 4, né? O que é objetivo, o que é princípio, o que é fundamento, né? Que é bastante questão sobre isso. E sobre os incisos do artigo 5º, tá? Na parte de direitos humanos caiu apenas 2 questões, tá bom? E eu vou mostrar cada questão para você, onde que estava, para você depois ir procurar e ver certinho, tá? Vamos lá, 41. Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que o repúdio ao terrorismo e racismo é o quê? Se você lembrasse aqui daquele mnemônico, né, existem vários para isso, né, para os princípios, mas existe um que chama-se ainda não comprei recos. É um dos mnemônicos para os princípios, tá, gente? Tá? Então, esse repúdio aí ao terrorismo e o racismo seria simbolizado por o rei aqui do recos, tá? Repúdio ao terrorismo e racismo. Então, a letra D de dado, um dos princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. E isso vocês vão achar no artigo 4. Tá bom? Maravilha, gente. A42, vamos lá. Dos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que constitui, entre outros, um dos objetivos fundamentais. Aqui é objetivo. Objetivos, você sabe também que tem o mnemônico, que a gente fala qual é o meu objetivo na prova. Com, garra, erra, pouco. Esses mnemônicos que eu passo aqui, gente, são super conhecidos já, tá? Então, com, garra, erra, pouco, tá? A letra correta aqui seria o quê? Garantir o desenvolvimento nacional. Letra A seria a parte ali do garra, né? Garantir, tá? Esse comecinho aqui. Garantir o desenvolvimento nacional. Cuidado, né, que assim, quem não leu muito, se é só pelo mnemônico, só pelo GA, tinha outro garantir aqui, ó, mas garantir a previdência social, nada a ver, tá? Como objetivo, não. Garantir o desenvolvimento nacional, beleza? Tá? Essa resposta aqui estava no artigo 3, tá? Sempre vou colocando o artigo para vocês pesquisarem depois. 43, vamos lá. Nos termos da Constituição, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, ou seja, que eu não posso separar, dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito e tem como, entre outros, como fundamento, ou seja, ele quer saber qual daí de baixo que é fundamento. Simples assim, tá? Qual que é fundamento, tá bom? E aí, fundamento, você lembra que é o so, si, di, va, plu. É o mais famoso aí, que é a letra E, dignidade da pessoa humana, tá bom? Então, fundamentos aí, so, si, di, va, plu, tá bom? O resto eles tentam misturar, confundir vocês, tá? Mas é fundamento, dignidade da pessoa humana. Vamos lá para o 44, vamos ver o que ele fala. Nos termos da Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, dentre outros nos seguintes termos, né? Letra correta, a letra B. É inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantidas, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e liturgia. Eu até falei na sala para minha turma, gente, tá tendo alguns casos aí de falta de respeito, né, de destruição de templos, de local de culto e liturgia de diversas crenças. Então isso pode ser que a tendência de cair, de ter feito, caiu, tá? Então fiquem atentos a isso, tá no artigo 5º. O inciso é o inciso 6º. Beleza? Tá? Vou deixar aqui marcadinho para vocês saberem. Deixa eu ver se aqui, se o Socidivapu eu tinha deixado. Não, mas aqui só para vocês saberem é o artigo 1º, tá? Beleza? Tranquilo? Agora vamos para o 45. Considere o seguinte caso hipotético. Também falei muito em sala. Policiais militares durante serviço, durante policiamento, cumprindo determinada determinação judicial no período noturno, grifa, adentram sem o consentimento uma determinada casa e realizam a prisão. Diante dessa situação e nos termos da Constituição, é correto afirmar que a atuação dos policiais está, letra C, incorreta. Por quê, Yara? Porque os policiais, eles poderiam adentrar a casa, né, sem conhecimento do morador e por determinação judicial, sim, mas somente durante o dia, não durante a noite. E aqui ficou claro, no período noturno, por isso que ela está incorreta, tá? Isso aqui vocês vão achar no artigo 5º, novamente, tá? O inciso é o 11, tá? Então, só olhar lá. Cuidado com isso, tá? Essa pegadinha sempre cai em prova, tá bom? Então, para as próximas aí, fiquem espertos. 46. Nos termos da Constituição, é correto afirmar que, letra A, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, tá? Então, não posso ter uma determinação de um crime, isso é crime, sem ter uma lei anterior que defina, por que isso é crime? Qual que é o nome desse crime? Como é que é? Como não é? Tá? Deu para entender? Então, isso tá no artigo 5º, tá? No inciso 39, tá? Eu vou pôr como ele vem lá para vocês, para facilitar a vida de vocês. Mas é o 39, tá bom? Depois vocês olhem lá bonitinho. 47. É correto afirmar que a Constituição Federal assegura, letra E, às presidiárias condições que possam permanecer com seus filhos durante o período da amamentação, tá? Artigo 5º, inciso 50, ou L, como queiram, tá bom? Em algarismo romano, tá? Então, artigo 5º, inciso 50, tá bom? Que mais? 48. Nos termos da Constituição, é correto afirmar, com relação aos direitos individuais e coletivos, ou seja, artigo 5º, que a gente tem visto até agora, que o preso tem direito a quê? Letra D. A identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, tá? Isso está no artigo 5º. O inciso é o 64, tá bom? Tendo alguma dúvida, é só voltar lá na lei, tá? E aí, como eu disse, para finalizar a prova de vocês, as duas questões que versavam aí sobre a Declaração Universal, tá? Dos direitos humanos. Beleza? Tá? Então, 49, assinale a alternativa correta, tá? Letra B de bola, todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Tá bom? Essa parte estava no artigo 6, tá? Da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá bom? E a última questão, com relação também à Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra C de casa. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem ataque à sua honra ou reputação e reputação. Artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado aí da correção. Qualquer dúvida aí, entrem em contato, tá? E não deixem de
tentar refazer, analisar o seu resultado, ver o que é possível melhorar para a próxima prova, tá bem? Um beijo para vocês e quem quiser entrar na próxima turma, né, na semana que vem, dia 17, iniciaremos aqui na Metodista a nossa próxima turma aí de preparação para concurso. Teremos vários aí na nossa região e você é convidado a vir para nossa turma também. Um beijo, viu? Até logo!